acompanhar um gancho aqui do meu antecessor, porque nós não podemos nunca deixar de estar manifestando esse momento atual que atravessa o governo do Estado do Rio de Janeiro e que, na verdade, uma pessoa que tem um cargo comissionado, um cargo eletivo de governador, ele tem que ter a capacidade, sim, de ter as alternativas P, C, D, né? Tipo, põe à venda o Palácio Laranjeira, Guarabara não, venda o Palácio Laranjeira, venda o Palácio lá da Ilha de Paquetá, venda toda a frota de carros baixado de todas as secretarias e outros imóveis aí que existem por esses pontos da cidade do Rio de Janeiro, até lá na minha Ilha Grande mesmo, onde eu exerço o meu cargo efetivo, tem bens para vender lá, né? Agora, senhor presidente, eu não tenho o hábito de estar fazendo a minha fala aqui em leitura não, mas eu fiquei ontem, né, Vossa Excelência até me surpreendeu num determinado momento quando me convidou para falar, porque eu tenho o hábito de vir aqui mesmo falar, mas eu estava fazendo um retrospecto, uma reflexão, para me lembrar de uma passagem do então governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, que durante 2 mandatos esteve à frente desse Estado, e num determinado momento, né, depois que Antony Garotinho Mateus de Oliveira, né, denunciou aquela passagem dele, do grupo seleto dele lá por Mônaco e por Paris, e aí a gente tem uma lembrança como essa proximidade do chefe do Estado, né, chefe de Estado, o nosso chefe do Poder Executivo Estadual, tinha essa liberdade, essa aproximação com esses poderosos empresários, e ainda há pouco o nosso vereador Paulo Pinheiro falava aqui sobre a situação do nosso presidente da Câmara também, presidente do PMDB, porque ele, além de ser hoje um empresário aí do ramo da agropecuária, ele também, né, está no ramo aí, em outros ramos mais aí dentro da cidade do Rio de Janeiro. Certamente o pagamento dele, se for afetado, ele tem de onde buscar recursos. Mas, sob esse título de que pessoas de alta administração, incluindo o governador, poderão ser investigados, o então governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, decidiu criar o decreto número 43.057 de 2011, o Código de Conduta Ética, né, após a polêmica levantada quando do acidente do helicóptero lá em Trancoso, no sul da Bahia, né? Aquele evento que no dia 17 de junho de 2011 evidenciou a amizade, né? A amizade entre o governador e o empresário Eike Batista, né? O Eike Batista, que emprestou seu jato, né, particular a Cabral e parentes, com o objetivo de viajar para a Bahia, com vista a participarem da festa de aniversário de Fernando Cavendish, dono da Delta Construções, Delta Engenharia, né? Empreiteira cuja participação em contratos com o governo do Estado cresceu durante esses 2 mandatos do então governador Sérgio Cabral espantosamente. Fato que na época, senhor presidente, demonstrou escancaradamente as relações mais perigosas mantidas com empresários que prosperaram no Rio de Janeiro. E até esse momento ainda não tinha vindo a denúncia, né, lá de Paris, de Mônaco, a história do anel, a história da passagem pelos hotéis mais tradicionais, né, da Cidade da Luz, e por aí vai. Além, senhor presidente, das 7 mortes na queda do helicóptero no sul da Bahia,
provocou ferimentos graves na imagem do então governador, que voava em jatos da frota de Eike Batista e festejava em resortes de cinema o aniversário do empresário dono da Delta, que administrava na época diversos canteiros de obras públicas do Estado. Diante das denúncias e propalação do fato, o então governador manifestou, foram palavras do governador na época: vamos construir um código juntos. Palavras do governador do Estado em 2011. Vamos construir um código juntos. Vamos estabelecer limites, recitou Cabral. Tem um código nacional, se não me engano, feito no fim do governo de Fernando Henrique Cardoso, em 2002. Deve haver estados em que há, quer dizer, em que há o quê? Um código dessa natureza, né? Ele dizia ainda: adoro direito comparado. Vamos ver o que há em outros lugares no Brasil e no mundo. Senhor governador, desde 1979, existia e existe até hoje em vigor o decreto 2479 de 79, que é o Estatuto do Funcionário Civil Público do Estado do Rio de Janeiro. Ele, em 2011, ele estava lembrando que o Fernando Henrique Cardoso tinha um código que preceituava condutas de alta autoridade. Mas para o funcionário caidinho, já existia o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Rio de Janeiro, que desde 1979 até a presente data, rege a conduta do funcionário público. E salvo o maior juízo, o funcionário público são aqueles que ingressam através de um concurso de provas e títulos, ou através de um ato de nomeação. E o cargo eletivo é um cargo que também se dá por ato de nomeação. Portanto, o governador do Estado do Rio de Janeiro desconhecia em 2011 e pensou, em estabelecer um procedimento para normatizar o que altas autoridades, secretários, governador e por aí em diante poderiam ou não ganhar de brinde. E aí eu digo assim para o senhor Sérgio Cabral Filho, governador, ex-governador, no próprio Estado do Rio de Janeiro já existia esse decreto em vigor, onde está preceituado no artigo 286, pelo menos nos incisos 3º e no inciso 7º, o seguinte: inciso 3º, professor Rogério Rocal, nobre presidente, valer-se do cargo ou função para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública. Será que esse dispositivo não se estendia a ele? Só para o funcionário caído, para o caidinho, esse assalariado que vive hoje na miséria, porque não tem nem mesmo condições, em razão de quando não sabe que o salário vai sair, para pagar suas contas, porque as contas vencem e ninguém espera o dia 16, o dia 20 ou o mês subsequente, porque é 60% agora e 40% depois, ou pensar ainda em tirar 30% do salário. Mas o inciso 8º ainda desse mesmo dispositivo do decreto 2479 de 79, no artigo 286, diz que a Constituição Estadual também preceitua dispositivo nesse sentido. E aí o inciso 8º diz: exigir, que o exigir dá a conotação do núcleo do crime de concussão, tipificado na nossa legislação penal desde 1940. Exigir, solicitar ou receber, que são núcleos de outro crime, tipo penal da corrupção passiva, propinas, comissões, presentes,
tipo o anel, né? Aquele anel de brilhante, é presente. Ou vantagens de qualquer espécie, em razão do cargo ou função, ou ainda aceitar a promessa futura de tais vantagens. Então, meu nobre ex-governador do estado, a Lava Jato está chegando. Isso é conduta penal, além de infração administrativa. E aí, cabe ressaltar que esses elementos objetivos, além de contido nesse decreto 2479, que preceitua desde 1979, conduta que funcionário público tem que se identificar, que é extensivo também ao funcionário mor. Funcionário mor, que é o governador, é o exemplo. Agora chegar e usar o meio de imprensa, ainda dizer, vamos construir um código juntos, vamos estabelecer limites. O limite já estava preceituado desde um lapso temporal, bem antes desse fato. Então, senhor presidente, nesse sentido, de fato é importante frisar que o senhor estava certo ao afirmar que no final do governo, Fernando Henrique Cardoso, já existia também um dispositivo federal que disciplinava tal conduta. Ele sabia disso, ele só não sabia que no próprio estado dele, que ele antes tinha sido representante do parlamento estadual, existe dispositivo que nós temos que obedecer. Então, hoje, a gente vê aí essa massa de funcionários que carregam o poder público estadual, quando teve lá a polícia na terça-feira, e eu estava junto com o vereador Babá, subimos até o trio elétrico para falar, mas fomos impedidos. Eu, além de estar aqui, estou lá também na minha delegacia, então eu exerço meu cargo efetivo ainda. Para concluir, vereador. Então eu vou concluir aqui, eu gostaria de falar muito mais aqui, mas tudo bem, senhor presidente. Olha, o vereador César Maia está ali, ó. Vai. No primeiro dia, o choque que estava lá e o batalhão de grandes eventos bateram até palma quando o pessoal invadiu e saiu. Mas os outros funcionários que na área de segurança levaram foi porrada, bomba, spray de pimenta. Engraçado, 2 pesos e 2 medidas. Mas essas mobilizações, senhor presidente, só está começando. Porque a nossa cidade, o nosso estado, além dessa circunstância pormenorizada que ele deixou bem claro, primeiro a calamidade, agora a falência, só tende a piorar. Porque, essas pessoas tinham que conhecer um pouco, porque eles só conhecem esse sistema penitenciário por catálogo telefônico. Aí fica esperando, a Lava Jato vai bater na porta deles, pode ter certeza que vai bater. Eles tinham que ir, eles tinham que ser recolhidos, era no RDD, no regime disciplinar diferenciado, porque quando eles vissem um inseto entrar na cela, uma barata entrar numa cela daquela, eles pegam até o inseto, a barata, para brincar, porque não entra nada, aquilo tudo branco, as paredes, o boi, porque não tem vaso não, é o boi, o cara fica em depósito fetal para fazer suas necessidades. Porque lesaram a pátria e estão lesando agora milhares de trabalhadores que ingressaram no serviço público, pagando uma taxa, fazendo provas escritas, provas específicas, como TAF, o teste de aptidão física. Para concluir, vereador. Eu vou concluir. O dia deles estão chegando. E tem opção sim. Procura ver se não tem. Ele é o governador, ele é o funcionário público mor, não fica jogando para a gente aqui, para o povo, dizer onde é que está a solução, não. Há quanto tempo a gente vem mostrando, eu e Vossa Excelência, já fomos num local que só ali tem 1.200 viaturas que poderiam ser leiloadas já há muito tempo, mas em razão dos entraves burocráticos estão lá apodrecendo o tempo. Só viaturas da Polícia Civil. 1.280 viaturas se apodrecendo ao tempo, que já estão baixadas. Fora carro da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, da Saúde, da Educação, do Transporte.
vende aquele palácio lá em Paquetá, vende o Palácio Laranjeira. Falei anteontem que ele não precisa vender o sítio dele em Piraí, nem o outro vender as mansões dele lá no Porto Belo, não. Mas vamos pagar o funcionário público, porque é um direito, em razão do estrito cumprimento do dever legal que todos exercem. É uma vergonha isso aí. Eu estou lá, hein, na minha delegacia. Eu já fui o carcereiro-mor. Eu fui o titular do sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Como eu gostaria de voltar para lá para ver eles chegarem. Muito obrigado, senhor presidente.